Oi, o meu nome é Ana Lívia e hoje eu vim falar com vocês um pouco a respeito da discussão ética em torno do tema pesquisa com células-tronco. E primeiramente eu vou falar para vocês o que são as células-tronco e quais suas principais características. Elas são células que surgem desde a fase embrionária e suas principais características são autorrenovação e diferenciação. E, como eu falei, elas surgem desde a fase embrionária. E aqui nós temos a representação dessa fase. Lá no cantinho nós temos o zigoto. O zigoto ele é o resultado da fecundação, que é basicamente o encontro do óvulo com o espermatozoide. E a partir do zigoto vai começar o processo de divisão celular, que vocês já estudaram no ensino médio, então eu não preciso explicar e eu espero que vocês realmente lembrem como funciona esse processo de divisão celular. A partir do processo de divisão celular, nós vamos ter a formação da mórula, que é essa bolinha aqui parecida com uma amora, e a partir da mórula nós vamos ter a formação do blastocisto. O blastocisto é essa estrutura que vocês estão vendo, essa camada externa do blastocisto, é nele que vai começar a parte de diferenciação celular, certo? Então a parte externa, ela vai formar a placenta, né? Ela vai dar origem à placenta, e esse amontoadozinho de células aqui em cima vai dar origem ao embrião propriamente dito. Essa cavidade aqui no meio, ela é preenchida por líquido, e como eu falei para vocês, vai dar origem ao embrião propriamente dito. Então é dessa estrutura, é do blastocisto, que são retiradas as células-tronco embrionárias, que são as células que são o estopim de toda essa discussão, de todo esse debate ético que eu citei lá no comecinho. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem que representa melhor essa estrutura do blastocisto. Como vocês podem ver, aqui tem uma massa amarela. Essa massa amarela é chamada de massa celular interna do blastocisto e é exatamente dela que são extraídas as células-tronco embrionárias. Também é importante lembrar que todo esse processo que eu expliquei anteriormente, essa questão de fecundação e da formação desse embrião, desse blastocisto, ele é realizado em clínicas de reprodução assistida através da fertilização in vitro, certo? Então este embrião, ele ainda não está na sua vida intrauterina, ele está fora do útero da mulher. E a partir, dessa extração das células-tronco contidas na massa celular interna do blastocisto, que surgiram as primeiras pesquisas com células-tronco embrionárias lá no início da década de 1980 nos Estados Unidos. E com essas pesquisas houve a constatação da capacidade de transformação dessas células, o que mobilizou a comunidade científica, desencadeando entraves éticos e legais. E só para conceituar, eu trouxe aqui para vocês os diferentes tipos de células-tronco existentes. Dentre elas, nós podemos citar as totipotentes. As totipotentes são os alecrim dourados. São essas que a gente vem falando desde o início, que possuem capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Ou seja, o corpo humano ele possui aproximadamente 216 tipos de tecidos diferentes. E as totipotentes, elas podem se diferenciar em qualquer um desses 216 tipos de tecidos. Nós também temos as pluripotentes, que são bem parecidas com as totipotentes, porém elas não podem se diferenciar em tecidos extra-embrionários, que seriam, no caso, a placenta ou o cordão umbilical. Nós também temos as células-tronco adultas, que são aquelas extraídas do epitélio, das hemácias ou da medula óssea, e essas células elas possuem uma certa limitação na questão de diferenciação. E foi aí, então, que foi feita a descoberta das pluripotentes induzidas. As pluripotentes induzidas são basicamente células adultas adulteradas, ou seja, um pesquisador chinês chamado Yamanaka, Yamanaka, ele descobriu que ao inserir um vírus em células-troncos adultas, elas poderiam voltar ao seu estágio inicial, adquirindo ali a pluripotência, a capacidade, no caso, de se diferenciar em diferentes tipos de tecidos. Então, essa descoberta de Yamanaka aí foi um marco na história das pesquisas com células-tronco, porque ela pode acabar com esse entrave ético e legal em torno das pesquisas com as células-tronco embrionárias. Vai acabar com a discussão. E já que eu estou batendo tanto nessa tecla da discussão, dos entraves éticos, você deve se perguntar, então por que esses cientistas, eles simplesmente não param, não encerram essas pesquisas com essas células-tronco embrionárias? Para alguns médicos e cientistas, as pesquisas com as células-tronco embrionárias são a única chance, a única esperança de cura de algumas das doenças mais mortais já existentes, como doenças cardíacas, como câncer, como doenças degenerativas. E atualmente essas células elas são usadas em terapias celulares, são usadas também para a criação de modelos de pesquisa, para o entendimento de algumas doenças e o desenvolvimento de diversos medicamentos. Então é algo que não tem como parar, é algo que está em constante evolução. Então a discussão ela vai à frente também, vai continuar.
vai permanecer de acordo com que a pesquisa evolui, principalmente quando a pesquisa envolve seres humanos, né, envolve aí o embrião humano. Então a discussão ela não vai parar, certo? Vai continuar, ela que lute. Mentira, gente, eu tava brincando, certo? Não tem como a discussão lutar sozinha, porque é uma discussão ética em torno do direito à vida, que existem aí diversas pessoas, né, que são oposição a essas pesquisas. Dentre elas, nós podemos citar os grupos religiosos, né? Os grupos religiosos, eles acreditam que são um precedente para o aborto, então eles não apoiam aí a pesquisa com células-tronco, né? Grupos religiosos presente, como também a comunidade científica, né, uma pequena parcela da comunidade científica vai contra essas pesquisas, e por isso que eu trouxe aqui, né, os juízes para apaziguar essa situação, essa discussão. Para os grupos religiosos e alguma parcela da comunidade científica, isso violaria o direito à vida do embrião, o direito do embrião se desenvolver e vir a nascer, né, vir a ter o direito à sua vida. Então é algo inconstitucional, por isso que começa aí todo esse debate e toda essa discussão que não pode lutar sozinho. E o principal argumento desse grupo opositor às pesquisas com células-tronco é a nossa legislação, além dos preceitos religiosos, certo? Então, o artigo 5º da nossa Constituição, ele fala que é garantido a inviolabilidade do direito à vida, como também o artigo 2º do nosso Código Civil fala que põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Porém, nem o artigo 2º do Código Civil e nem o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88 expressa onde começaria esse direito à vida. Em que fase começa a vida? Onde começa o direito à vida? E a concepção? A concepção seria em uma clínica de reprodução assistida? Então, devido a essas dúvidas, a essas lacunas existentes e a denúncias da oposição, em 24 de março de 2005, houve uma votação no Supremo Tribunal Federal, onde a maioria dos ministros decidiu ser constitucional a Lei de Biossegurança em atenção à autonomia da vontade, ao planejamento familiar, à vida digna e à liberdade de expressão científica, desde que observadas as cautelas na condução das pesquisas e na realização das terapias. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a Lei de Biossegurança que permite essas pesquisas com células-tronco, certo? Desde que existam limites. E eu trouxe aqui os limites impostos pela Lei de Biossegurança 11.105 de 2005, que poderiam até sanar essa questão do debate por serem bem coesos, né? Pois os embriões eles só podem ser utilizados se forem produzidos artificialmente ou se estiverem congelados há mais de 3 anos, ou até então aqueles embriões que seriam descartados. Também só podem ser utilizados com a autorização dos genitores, ou seja, dos doadores, das pessoas que doaram ali o seu óvulo e o seu espermatozoide. Também sendo vedada a comercialização, então as pessoas não irão usar de má fé, produzindo embriões apenas com essa finalidade. Então é algo bem coeso que poderia aí sanar tanto a questão da discussão da comunidade científica, como também dos grupos religiosos, por também explícito que não viola o direito à vida, são embriões que seriam descartados, que têm a autorização dos genitores e sendo vedada a comercialização. E embora exista a lei, né, exista a coesão, possa até sanar aí a questão do debate. Eu trouxe aqui para vocês a genética versus a embriologia, com meu lookinho de bio e ética, para perguntar qual a opinião de vocês e de que lado vocês estão. Para a genética, a vida começa ao encontro dos materiais genéticos, ou seja, ali na fertilização, com o encontro do óvulo com o espermatozoide. E para a embriologia, a vida só começa a partir da formação do sistema nervoso, que é quando? Logo depois do blastocisto. Então, depois do blastocisto, vai ter a gastrulação, que é a formação ali dos 3 folhetos embrionários, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, onde vai ter a formação do sistema nervoso. Então, para vocês, onde começa a vida? Vocês apoiam a pesquisa com células-tronco